nome de Jesus. Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, que o nome dele seja glorificado, exaltado para todos sempre. Que o Espírito Santo de Deus nos dê capacidade, nos capacite, nos dê direção, nos dê entendimento, todo bloqueio para o entendimento que seja quebrado em nome de Jesus. Todo espírito que esteja, que não seja do Senhor aqui na sua casa, que caia por terra, seja anulado e cancelado agora, em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos a aprender, a discernir, a amar, a alimentar da graça do nosso Deus. Amém? Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, capítulo 7. Olha que nome bonito. Vocês lembram o número lá de anos que viveu Enoque? Vocês lembram disso? Acho que foi Lameque, né? Lameque. Vocês lembram lá do número do candidato Lameque? Pai de Noé? 777? Então vamos lá. Quem assistiu o outro vai ver lá, viu, gente? Um abraço. Vamos lá, então. Noé e sua família entram na arca. Nos anteriores, nós vimos Adão, depois o nascimento de Caim, Abel, Caim matando Abel, depois veio a geração de Sete, depois veio a genealogia, aí depois veio agora Noé, aí depois viu Deus que ele era bom, que andava, agradava o coração de Deus, assim como o avô dele lá, e agora, depois que Deus mandou ele construir a arca, 300 por 50 por 15 côvados, né? Cada côvado nós podemos colocar aí que é em torno de 50 centímetros, porque tem um côvado romano, tem um côvado do Egito, então vamos colocar 50 centímetros para a gente ficar mais fácil, né? Como diz o outro, o côvado é nosso, então a gente põe o arredondamento aí que a gente quiser, né? Então vamos lá. Desculpa, viu, gente? Mas é para ficar mais prático. As coisas de Deus é mais prática. Então, elas são corretas, práticas, mas, né? Então, agora, depois que foi construída a arca, nós estaremos aqui vendo que foi separado a família de Noé por causa dos porém e o então. Quem quiser saber o que é o porém, deixa eu voltar aqui, ó. O porém e o então, vê no outro vídeo anterior aí, para a gente não ter que... Para te dar uma curiosidade, para eu pegar aqui, porque vocês vão ver que tem uma parte aqui que é a diferença entre a curiosidade e o pecado está muito próximo, tá? Mas essa curiosidade aqui é santa. Então vamos lá. Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido diante de mim no meio desta geração. Numa geração, Deus viu Noé como um justo, como diferente. Nossa geração, nós precisamos ser aqui os descendentes de Noé, ou descendentes de Abraão, ou desses... seguir os exemplos das pessoas que agradaram o coração de Deus. E nós ainda temos uma oportunidade, né, gente? Porque nós podemos pegar tudo aquilo que era bom de Noé, trazer de bom, tudo que era de Abraão, que era fé, trazer, tudo que era de Davi, coração também, que era bom, tudo que era de cada profeta aí, nós podemos fazer uma junção e a gente ficar bacana. Está entendendo o mistério? Então, nós podemos aí ser agradar muito mais. Nós sabemos já, nós já estamos aprendendo o que agrada o coração de Deus. Aí, pra você ver. É assim? Quando você está namorando, quando você quer agradar um chefe, uma pessoa que você conhece, você faz uma investigação aí, você fica curiosidade boa. Será que ele gosta? Né? Porque você já pensou, a pessoa tem alergia lá de uma coisa, você vai dar aquela coisa que a pessoa tem alergia para comer? Fica chato, né? Então você já faz, nossa, meu namorado vai vir
almoçar aqui em casa hoje, mãe? Isso né? Aí sua mãe faz lá abobrinha recheada, que eu gosto demais, um angu, e o moço não gosta. Não, a moça não gosta. E aí, vai ficar chato. Então você vai sondando. Então com Deus é a mesma coisa. Nós já podemos ver aqui, ó, pegar o que Noé agradou o coração de Deus. O que Abraão foi a fé. O que Davi fez, o coração puro. O que o outro fez. O que o discípulo fez. E aí a gente pegar essas qualidades. Vamos fazer um negócio desse? Uma hora? Que aí nós vamos, né? Aí, nossa, vai ser maravilhoso. Então vamos lá. Perdão, viu? Mas é porque é muita graça. Disse o Senhor a Noé: entra a arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No meio desta geração. No meio desta geração. Guarda isso. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares macho e fêmeas, para que se conservar a semente sobre a face da terra. Gente, fazer uma pausazinha aqui. Lá no, salvo engano, no capítulo 1 ou no capítulo 2, está falando aqui que Deus criou os animais limpos e os animais sujos. Aí ele faz as características, tá? O povo judeu, ele não come carne de porco porque fala que é animal sujo. Mas aí é outro mistério, que tudo ali, né? Nós não vamos entrar nisso aqui agora. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então está ensinando aqui a guardar a semente, conservar. Já tinha bunkers lá naquela época para guardar as coisas, igual vocês, não sei se você sabe, que na Antártica, no Ártico, lá, onde tem muito gelo lá, que eu não estou querendo nem fazer força para... Não estou querendo esquentar minha cabeça para lembrar lá o nome daquele negócio, porque senão eu vou esfriar lá, vai esquentar lá e vai derreter, porque eles estão falando que está derretendo, né? Mas eles guardam lá um tanto de semente lá, porque caso precise e etc. Então vamos lá. Porque daqui a 7 dias, olha para vocês verem, no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 4, fala que daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Olha, 40 dias, 40 noites, 7. Vamos guardando esses números que talvez fique até mais fácil de guardar aqui na Bíblia, tá? Tem um estudo a respeito disso, mas tem que tomar muito cuidado. 40 dias no deserto, 40 dias, 40 anos. Então tem uns números aí que podia ser 39, 38, então tem um porquê de 7, tem um porquê de 40, tem um porquê. Nós vamos descobrir. Porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Então, quando Deus mandar fazer uma coisa, tem que fazer do jeito que ele mandou. Se Noé construísse lá a arca, conforme Deus mandou, certo? E não colocasse o betume, o que ia acontecer? Então, tem que seguir os critérios, certo? Em tudo fez Noé segundo Deus lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Nossa, 600. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Macho e fêmea, como Deus ordenara. Ele falou que
tinha que entrar macho e fêmea para poder depois fazer a espécie multiplicar, né? Eu vi um filme esses dias, vou fazer um parênteses do negócio de Noé, já tem um tempo. É parecido, mas não é igual, e misturaram muita coisa lá que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai imaginando o trem errado, tá? Uma coisa é você fazer uma cenografia, fazer um negócio. Uma coisa é fazer uma coisa parecida e depois não ser, né? E aí até para amenizar o poder de Deus, para justificar, né? É a mesma coisa lá. Por exemplo, eu estou falando muito aqui, mas vocês vão entender. Lá em Mateus, no capítulo 26, acho que foi o 27 que nós lemos, fala que eles mandaram, quando lá no túmulo, né? Mandaram colocar guardas na porta, selar a porta, para que Jesus não saísse de lá, tá? Ou tirassem Jesus e falassem que ele tinha ressuscitado. Foi um anjo, abriu, né, que chegou, inclusive quando ele chegou como um relâmpago, estremecido, como relâmpago, com um tremor de terra lá e tudo, né? Como um terremoto, a palavra é essa. E abriu a pedra e Maria e Madalena estavam na porta, e depois falou que não estava mais lá. Os soldados que ficaram lá como mortos, a Bíblia fala, foram lá no governador, Herodes, na época, parece, e falou com ele, e falou, olha, eles pagaram esses soldados para eles falarem que o pessoal tinha ido lá roubar o corpo de Jesus, que ele não tinha ressuscitado, era nada. Isso espalhou, tanto é que os judeus acreditam que Jesus não ressuscitou. Então o que acontece? Esses filmes, nós temos que tomar muito cuidado sem não acompanhar aqui na Bíblia, porque pode ser que num filme desse, eles põem uma pessoa lá abrindo a porta, tirando Jesus de lá, e aí depois dando uma aguinha nele para ele viver, porque ele vai falar que ele estava com aquela doença que a pessoa finge que está morta e não está. Estava em coma. Tá? Então, tem que tomar... Deus sabe de tudo, tá, gente? Vocês me perdoam de não estar fazendo a leitura aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Amém? Então vamos lá. Em tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, suas mulheres e seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se a todas as fontes. O grande abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo suas espécies, todos os répteis segundo as suas espécies, que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. O dilúvio.
Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, ele quer dizer o seguinte, igual uma piscina enchendo, né? Foi subindo o nível da água. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Não é assim? Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriam todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Então foi subindo água para tudo quanto é lugar. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então 15 côvados, nós vamos colocar e dividir por 2, dá 7,5. 7,5 metros acima do maior pico, vamos dizer assim. 7,5 metros, gente, vamos fazer umas contas aqui só para vocês entenderem, ter uma noção. Dá um prédio praticamente aí de quase 3 andares. Então, é muita água, né? Você pensar aí. Cada andar dá vamos colocar aí por baixo 3 metros, pé direito, né? Até 2,60 hoje tem prefeitura que aprova, mas só para vocês terem uma ideia. Então pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Puf! Acabou com tudo. Que não estava dentro da arca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. Todos. Tá? Dinossauro, filho de dinossauro, descendente de dinossauro, tudo. Barata, tudo. Cobra, pá. O homem, o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, assim, se tinha dinossauro, gigante, gigantão, gigantesco, bicho de não sei quanto, monstro não sei das quantas, acabou com tudo aqui. Então, quem acredita na teoria de Big Bang, que veio disso, veio daquilo outro, aqui a água matou esse povo aí também, tá? Só ficou os que estavam dentro da arca. Então você vê que aqui também é uma prova para quebrar uma outra teoria, tá? 2, na verdade. Tem uma aqui que vocês já entenderam o mistério. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. 150 dias do quê? 5 meses. 5 meses. Você imagina, 5 meses, cheio d'água. Então, porque fulano tem um fôlego bom. Mas como é que ele ia comer? Não tinha jeito, não tem jeito. É tudo, acabou com tudo. Diminuem as águas do dilúvio. Aí tá. Então, eu já estava lendo o outro, vocês me perdoam. Então, o que aconteceu aqui? Deus separou a família de Noé, por causa do pois e o porém. Porém, pois. Vocês vão ver o vídeo anterior, dar uma curtida e enviar para mais gente, certo? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, vocês vão fazer isso, né? Tocar no seu coração, coisa que não. Então, foi feita a arca de Noé, conforme Deus mandou exatamente. Cumpriu aqui a profecia que Deus tinha falado, o aviso. Então, Deus promete, ele cumpre. Correto? Noé teve obediência. Amém? E a família dele pegou carona. Lá na frente vocês vão ver que um dos filhos aqui, até os rebeldes nessas horas é abençoado. Então se você é abençoado na sua casa, até aquele outro está indo de carona. Foi de carona aqui. Amém? Então, amém, gente, concorda, tá? Concordância. Então é o seguinte, vai ficar uma pergunta para vocês aqui. Que nós vamos descobrir no próximo vídeo, tá? Vocês sabiam qual o significado do arco-íris? Você sabia?
E é tão engraçado, né? Ô Jesus, não deixa eu falar isso não, mas eu vou ter que falar. É tão engraçado que o arco-íris, eu vou falar para vocês, no outro vocês vão ver. É tão engraçado que o arco-íris que é posto no céu é um significado de uma aliança que Deus fez com Noé, que não iria mais acabar ou exterminar com a terra. Parte não teria problema, tá? Tsunami, essas coisas aí. Mas não ia acabar com a humanidade mais com água. Então ele fez uma aliança no arco-íris. Mas a minha pergunta para vocês, com amor, se essa aliança do arco-íris foi feita com Noé, que tem as cores lá e tudo, né? Que tem uns que falam até questão elíptica, né? Elíptica não. Eu esqueci o formato geométrico agora. Piramidal, não é? Como é que é? Eu esqueci. Como é que chama? Eu esqueci agora, que por refração, difração, daquelas cores lá. Mas a pegada é o seguinte: se a aliança foi feita com Noé, para a questão do dilúvio, e Noé andava com Deus, e Noé manda entrar macho, fêmea, e cada um com a sua espécie, e multiplicar depois a espécie para regozar, por que tem pessoas que estão colocando o arco-íris com outro significado? Então não tem diferente, tinha que ser outro símbolo. Não estou falando dessas algumas pessoas. Por quê? Porque aqui é uma coisa contraditória, porque aqui falava que só era macho e fêmea, e o arco-íris, ele de certa forma, é uma situação que ele demonstra uma aliança de Deus com Noé, né? Esse símbolo de alguns movimentos aí, eu acho que ele está um pouco errado, porque esse significado tinha que ser outro, porque senão eles estão confirmando o que Deus fala dentro da arca de Noé, que tinha macho e fêmea. Então não está batendo essa informação. Então, eu estou dando um exemplo, o seguinte: nós muitas vezes erramos por falta de conhecimento, de saber a origem das coisas, certo? Deus ama todos nós, mas Ele não ama o pecado, né? Então o que eu estou querendo dizer é que nós também temos que tomar cuidado, muitas vezes, de colocar alguns símbolos dentro da igreja. Dentro da igreja, não, dentro da nossa casa, dentro da casa de oração, usar determinados símbolos, porque às vezes a gente não sabe a origem daquilo. E aí a gente fica fazendo papel de bobo. Tem muitos símbolos egípcios que rodam aí, que as pessoas não sabem que adoração outros deuses, né? Então toda vez que eu vejo um negócio daquele, eu fico feliz, para falar a verdade para vocês, eu fico até com graça, assim, com a graça de Deus, porque eu falei só para você ver, Deus é fiel, por causa de um justo, porém, ele privou a humanidade. Toda vez que eu olho aquela bandeira que o pessoal usa, né, eu lembro dessa história de Noé. Então a gente tem que começar a orar e vigiar para que aquilo que a gente também usa de saber as origens. Ok? Então, os próximos capítulos serão tremendos para a honra e glória do nosso Deus. Amém?